Salve, salve, rapaziada, no cenário predileto aqui, Museu do Ipiranga, São Paulo. Hoje, galera, eu recebi uns comentários aí, então me vi aqui na obrigação de responder, que é o seguinte: eu publiquei no blog Sonhadoria Paulista de Tudo um texto lá que se chama Pós-Scriptum, depois da meditação. Aí, rapaz, os caras, eu nunca falei que o que eu digo é a verdade, ou isso e aquilo, né? Eu tenho lá um treinamento aí que eu fiz desde 1974 relacionado a essa suposta contato com seres extraterrestres e a coisa acaba por aí, né? Tipo, eu não fico. Não quero fazer polêmica, que estou dizendo a verdade ou não. Pelo contrário, o tempo todo lá estou escrevendo que eu posso estar equivocado e tal, em suma. Aí a galera pega pesado. Então, o que acontece é que é isso, meu. É um relato de uma experiência que eu tenho. Que pode ser que eu esteja equivocado, não discuto isso, né? Agora, uma coisa que eu acho engraçada é tipo, em 10 segundos o cara já sabe tudo de mim. Já sabe meu caráter, já xinga. Não é por aí, né? A coisa não é só uma opinião, né? Mas a gente tem que ter um pouco de comedimento, ou pelo menos elegância, né? Na, na, na nossa, nas nossas opiniões, né? E, no fim, é o que eu falo lá, é, que também tem as comunicações telepáticas, esses exercícios de comunicação telepática que ocorreram em 2014, eles têm uma linguagem fortemente influenciada pela mitologia cristã. E eu tenho a minha teoria que isso aconteceu porque, na época, eu tava bastante enfronhado nos exercícios de um livro que se chama Um Curso em Milagres, da psiquiatra doutora Ellen Schuckman, e, e são 365 exercícios meditativos para ser feito um por dia. Teoricamente, você faz isso em 12 meses, eu fiz em 14, porque alguns exercícios eu achava tão legal que eu, ao invés de fazer só uma vez, um por dia, eu esticava ele a semana toda. Então, e lá a linguagem usada é fortemente cristã, porque teoricamente a doutora Ellen Schuckman, que era diretora do hospital, ela e o outro psiquiatra, que eram donos do hospital lá, eles supostamente começaram a receber informações do próprio Joshua Ben Pandira, que era o Jesus da igreja. Então, era Jesus falando. Então, a terminologia era bem parecida com mística devocional, né? E aí, esse é um dos motivos que eu reproduzo a experiência que eu tive. A experiência que eu tive era: estou recebendo uma comunicação telepática que se auto-intitula Manifestação da Voz por Deus. E a coisa vinha daquele jeito. Não necessariamente eu concordo com mística devocional, esse tipo de coisa. Pelo contrário, eu tenho uma opinião própria sobre isso, né? Em suma, não é, isso não significa
que a gente tem que descer além e tudo. Eu não entro lá não concordo com a seita, por exemplo, a Testemunha de Jeová, que é uma seita, não concordo com um monte de coisa lá, mas isso, eu não entro lá no espaço deles, no site deles, e fico em 30 segundos já falando que tá todo mundo errado, que é isso, é aquilo, outro. Então, nós estamos nesse bendita década 2025, que o negócio é a opinião, né? Minha opinião é boa, a sua é ruim, em suma. Mas não é só isso que eu queria falar. Quem acompanha aqui essas modestas reflexões que eu faço, sabe que eu tenho a mania da digressão. E hoje eu falei com uma professora doutora em hematologia e ela me falou umas coisas, eu reclamei da memória, que eu estava meio, né, esquecendo um monte de livro que eu li, um monte de coisa ali que eu adquiri aí ao longo desses 50 anos aí de ser rato de biblioteca. E ela me falou que aquele evento que ocorreu em 2020, ele, como é que se diz? Aquela poção, né? No meu caso foram 5 ou 6 poções que eu tive que tomar. Elas causaram certos problemas nas pessoas, né? Independente disso, ela me explicou que o vírus Covid-19, ele, depois de terem sido feitas 700 e poucas autópsias lá nos Estados Unidos, eles descobriram que o vírus invade o cérebro e não era para ser assim, né? Então tem esse lado também. É uma coisa que parece que os próprios cientistas não gostaram muito de descobrir isso, né? Que o bichinho lá invade o cérebro da gente, nos trazendo vários tipos de transtornos cognitivos, né? Olha o tamanho do BO. E aí, como eu estava numa consulta-aula, porque é numa universidade, então é uma delícia, porque eu nunca fiquei 3 horas na mesa do médico, né? Eu sou um cara das ruas aí, da assistência social, então o que acontece? O médico nem olha para você, meu. Ele, em 3 minutos ele faz a consulta lá e te trata mal para cachorro. E é isso aí, né? Eu fiquei 3 horas lá conversando com as pessoas. Aí a gente falou do Toxoplasma gondii, que é o vírus que todo mundo conhece por trazer a toxoplasmose aos animais, mas esse vírus também invadiu os cérebros dos mamíferos, né? Primeiramente dos grandes felinos, né? Os gatos, tal, depois os grandes felinos, aí os chimpanzés e agora nós humanos, né? E ele também modifica o nosso sistema cognitivo, né? Então também está sendo estudado isso, que muitas pessoas que morreram em acidentes de trânsito e coisas desse tipo, foi feita a autópsia, pumba, o cérebro do cara estava lotado com esse Toxoplasma gondii aí. Então a gente tem mais duas sociedades aí disputando a supremacia aqui no planeta, ou a permanência aqui no planeta, que além de todas as coisas que eu falo aqui no Formigas do Espaço, a gente tem 2 vírus que também estão dividindo o espaço, a sociedade com a gente, que é o Covid-19 e o Toxoplasma gondii, né? Então a gente tem mais esses 2 carinhas aí que estão nessa disputa aí, né? E é isso, galera. No mais, a gente tem que levar com leveza as coisas, sabe? Porque
tá um pouco muito para baixo, assim, muito no rodapé as discussões, né? Então o camarada tem um político de estimação. Pô, se aquele político de estimação não for o seu político de estimação, nossa, é um monte de grosseria que é trocada e assim, pessoas agem como pessoas. Então, não é o A ou o B que vai melhorar alguma coisa. Quem vai melhorar alguma coisa somos nós, o coletivo, não o individual, né? Enquanto a gente tomar todas essas decisões individualmente, a coisa não vai funcionar, continua como está. Eu, particularmente, agora me tornei um pouco pessimista, porque eu acho que não vai dar mais tempo de consertar a bomba ambiental que nós mesmos armamos ao longo desses anos de revolução industrial para cá, né? Então, não acredito que vá dar tempo de se arrumar isso. Juntamente com esses vírus que estão nos imbecilizando, a gente já tem também aquelas coisas que eu falo aí, que são aquela ponte entre o visível e o invisível. Tá cheio de raças aí fora, né, que olham para nós aqui como se fossem os nossos criadores, nossos papais, mamães. Esses seres aí fuçaram no nosso DNA. Então a gente tá, vou falar, a disputa da supremacia, não só do planeta, mas de nós como unidades de carbono, a disputa tá brava, viu? E é isso, galera. Estamos ficando por aqui nesse belíssimo fim de tarde, nesse cenário incrível que é aqui o jardim do Museu de Ipiranga, que é bacanésimo. Obrigado, tchau, tchau.